a gente vai ter que voltar a pensar na simplicidade das coisas. Se um negócio é muito enfeitado, a gente vai ter que desconfiar. Você entende? Porque todo material acoplado não recicla. Todos os materiais acoplados. Então, uma gilete, uma escova de dente que tem borracha nylon, sei lá, um chinelinho com pedrarias coladas na borracha, o que seja. Nada disso recicla. A menos que tenha a logística reversa, que é o caso do celular, porque tem tanto metal precioso que você devolve na loja e aí os caras desmontam e tal e reutilizam. Mas imagina assim, todas as escovas de dente, todas as chuteiras e todas as giletes que a sua família já usou, elas continuam no meio ambiente. A gente precisa entender o que é lixo. Isso é muito importante, tá? E por que que o lixo zero não é uma utopia, é uma coisa totalmente viável. Ah, então maravilhoso. Tá? Então é assim, tudo que está contido nos materiais que a gente consome, de um celular a um pacote de bolacha, tudo, todos esses materiais, a princípio, são resíduos. E os resíduos são riqueza, tanto que tem gente que vive disso. Uhum. Então você tem ali materiais que já foram extraídos da natureza, já foi empregada uma energia maquínica, humana, elétrica, de pensamento, de design, tem muita energia implicada naqueles materiais. E, finalmente, quando eles não têm mais uso, a gente tende a achar que eles vão desaparecer, que a gente vai jogar num saco preto misterioso e que eles vão desaparecer. Sim. Só que eles não vão desaparecer, porque, como dizem os ativistas, não existe jogar fora, só existe jogar dentro, nós só temos esse planeta e é isso aí. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os resíduos, eles precisam circular dentro da cadeia produtiva. E que cada pessoa que utiliza os materiais, ela tem uma responsabilidade dentro dessa cadeia. Então, vamos pegar um resíduo muito amado hoje em dia, que é o celular. O celular é composto de muitas peças de plástico, de metal, de metais preciosos que exigem muita violência, muitas vezes, para serem extraídos, né? A gente sabe que alguns geram conflitos em países africanos, são coisas bem difíceis, mas ninguém vive sem celular. Então, o que acontece? A gente precisa olhar para esse material com uma profunda responsabilidade e pensar: da onde vem e para onde vai? Porque tudo circula, tudo isso vai voltar para nós. Sim. Quando você for na praia, estiver nadando e vier um saco plástico na sua direção, você não precisa pensar na tartaruga, pensa que você mesma talvez tenha jogado num lixo ilegal ou de rua ou que foi mal coletado um saco plástico que você consumiu. Total. Então, assim, a gente costuma usar uma frase que assim, comprou, casou. Casou, você casou com aquele resíduo, com aquele material, né? E você, quanto mais durável ele for, quanto mais responsável você for no uso e no descarte desse material, mais ele vai honrar o recurso natural que foi extraído. Total. Né? Então eu tô aqui falando com você e tô com uma coisa na mão por coincidência, que era do meu pai, que é um escalímetro. Escalímetro é uma régua de arquitetura e de engenharia. Eu não sou arquiteta nem engenheira, mas meu pai guardou essa régua. E quando eu tinha lá uns 13 anos, ele falou: vou te dar uma régua maravilhosa. E é uma coisa super especial. E ele me deu essa régua que é de plástico. Então, essa régua tem, desde que meu pai estudou engenharia, essa régua tem, sei lá, talvez 60 anos, né? 50, 60 anos. Então, é tão bonito você ver um material que honrou cada gota de petróleo que foi extraído. Agora, quando a gente usa um material de forma descartável, irresponsável, quando a gente não cuida do descarte final, a gente não está honrando a natureza, que no final das contas é a nossa casa. Lixo é aquilo que não tem jeito, é aquilo que a gente chama de rejeito.
Fralda. né? É aquilo que a tecnologia não achou ainda uma forma de reciclar. E isso representa 10% aproximadamente dos resíduos que a gente gera. Então, o lixo zero, ele acontece quando você fica entre 0 e 10% na sua geração de rejeito, que seria realmente esse lixo que não tem jeito. O que acontece na prática? Quando você pega um material que é reciclável, que é bom, que pode ser reaproveitado e mistura com o resto de comida, a fralda junto com a lata de molho de tomate, aquilo vira lixo porque ele fica inutilizado pela nossa atitude, tá? Então, existem, enfim, aí eu tô falando de uma forma bem simples, assim, para dar para entender, mas você tem hoje em dia, uma corrida tecnológica também em torno dos resíduos, você tem materiais que não eram reciclados que agora são, né? E assim, uma necessidade da gente entender também que quanto melhor a gente cuida e mais a gente pressiona, mais esse material vai ser bem aproveitado depois, tá? E é interessante isso do 0 aos 10%. Então, na verdade, se a gente separasse corretamente, provavelmente existe tecnologia suficiente no Brasil para reciclar toda essa quantidade de lixo sem ser esses últimos 10%, ou mesmo se a gente separasse tudo, a gente nem tem tecnologia. Então, existe uma coisa que é assim, existe tecnologia no mundo para reciclar 90%, por isso que o conceito é construído em cima disso, tá? Mas, por exemplo, você tem materiais que a tecnologia não está popularizada. Porque, assim, uma coisa muito importante da gente entender, como cidadão, como dona de casa, tudo, é que a reciclagem é um mercado. Então, o que acontece? O que é reciclado? Que tem valor de mercado, que tem comprador. Uhum. Então, não adianta eu separar um material que não vai ter valor lá na frente. Quem é responsável por organizar essa cadeia de valor e essa compra? É a indústria. Existe lei, a lei se chama Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ela recomenda, enfim, vai ter regulamentação cada vez maior disso, que a indústria se responsabilize pelo resíduo que ela colocou no meio ambiente, ela lucrou com aquele resíduo. Uhum. Então, ela deveria organizar a cadeia de recompra. Então, se a gente pegar dois resíduos bem problemáticos para as pessoas terem uma ideia, depois vocês têm um vídeo lá no nosso timeline sobre isso, se a pessoa quiser entender direitinho. Assim, o BOPP, que é aquela embalagem de salgadinho que faz aquele barulhinho irritante, sabe? Quando tá aquela pessoa no cinema comendo aquela batatinha atrás de você. O BOPP, por exemplo, ele é um material reciclável, mas no Brasil ele não é reciclado. Por quê? Porque a tecnologia ainda não chegou, porque não existe comprador. Mas isso não significa que a gente não deva pressionar. Ao contrário, a gente tem que pressionar, porque esse material ele pode ser usado na construção civil, existem várias tecnologias em estudo, existem plantas piloto em vários países, existem países que já reciclam. Então é interessante, por exemplo, quando perguntam para a gente, tal material recicla? Onde você está? Ah, eu estou em Campinas. Puxa, tem cooperativa aí perto? Ah, tem. Pergunta na cooperativa, porque tem materiais, inclusive, que reciclam em alguns lugares e em outros lugares não recicla, tá? Tipo Mas isopor. o que a gente precisa... Tipo isopor. Mas a cadeia do isopor, por exemplo, é muito interessante, porque eles estão rebolando e se virando para instalar pontos de receptação desse resíduo, porque senão as pessoas estão tão aflitas com isopor que elas vão parar de comprar isopor, ou vão começar a postar um monte de coisa xingando o isopor, e eles estão virando vilões, eles não querem, não interessa para eles. Então, eles começam a instalar a logística reversa. Então, o nosso papel é fazer essa pressão para que essas indústrias se responsabilizem. Agora, quando você pega esse número, 79 milhões de toneladas no Brasil, e divide isso por habitante, vai dar 365 quilos de resíduo por ano por pessoa em média no Brasil. Ou seja, cada pessoa em média no Brasil gera 1 quilo de lixo por dia. Ou, em um mês, você gera 30 quilos. Em um ano, você gera várias de você mesma em lixo, né? Porque, sei lá, você pesa 60 quilos, você tem 120, 240 e ainda não acabou. É uma Luciana, 2 Luciana, 3 Luciana, 4 Luciana, 6 Lucianas de lixo que você bota no mundo.
Então, a gente precisa olhar também para a nossa responsabilidade numa mudança de comportamento que é maior, que é de redução, de reutilização, de retomada de costumes que a gente perdeu, né? De substituições que parecem práticas, mas que na verdade são mais intensivas em resíduo. Todo mundo paga a taxa do lixo, tá? Isso é fato, ela está embutida no seu IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano. As outras cidades não sei se chama IPTU, mas deve chamar, enfim, cada cidade tem o seu. Vou pensar no caso de São Paulo. Em São Paulo, a gente paga, em termos de contratos de limpeza urbana e coleta de lixo, quase 2 bilhões de reais por ano. Pensa. Nossa. 2 bilhões de reais. Sabe quanto é o orçamento anual do governo federal para saneamento básico? 450 milhões de reais. Nossa. Então, a gente gasta 4 vezes na nossa coleta de lixo o que gasta o Brasil inteiro em saneamento básico. Claro que o orçamento do Brasil inteiro está subestimado, deveria ser muito mais. Mas, assim, só para a gente ter uma ideia do absurdo que é você pagar quase 2 bilhões de reais de coleta de lixo numa cidade que não tem o menor sentido, né? E assim, tudo isso, por isso que o Instituto Lixo Zero, eles fazem uma campanha que é muito assim, sabe onde está a escola que você queria para seus filhos? Está no lixo. Sabe onde está o hospital que você precisava? Então, está no lixo. Porque esse recurso, se a gente reduzir o volume de lixo que a gente gera, cuidar direito, tratar o resíduo como riqueza, que esse resíduo volte, que ele possa ser vendido, que ele possa ser reaproveitado. Tudo isso vai fazendo com que esse orçamento não precise ser tão grande, né? E tão passível de corrupção, porque a gente está num país que, bom... Total, total. Né? Eu acho que foi em alguma das palestras, inclusive do encontro que acabou de acontecer do Lixo Zero, que eu ouvi uma coisa muito interessante que e ainda no Brasil a gente tem um sistema de coleta de lixo delivery, que é um negócio assim, tipo, o lixeiro passa na porta da sua casa e ainda assim a gente não está separando, porque na Europa você tem que se dar o trabalho de dividir, levar. Nunca tinha parado para pensar sobre isso, assim, tá tudo feito, tá tudo na nossa mão, né? Teve uma pessoa que falou exatamente isso. Ela falou, olha, enquanto o lixeiro passar e levar esse lixo sumir com ele, para as pessoas está tudo certo. Entendeu? Mas não está tudo certo. Né? Na verdade, então, isso talvez não seja nenhuma coisa tão boa, né? Porque a partir do momento que a pessoa começar a levar, talvez ela passe a olhar o seu lixo, né? O que acontece é o seguinte, na verdade, Mari, a gente já precisa levar, é que a gente não leva. O que acontece? Hoje a prefeitura recolhe o quê? O seu lixo rejeito, maioria dos lugares em São Paulo coleta recicláveis, mas não é essa a realidade no Brasil inteiro. E existe uma coisa que é o modelo europeu, que são os pontos de entrega voluntária. Então, em São Paulo tem inúmeros pontos de entrega voluntária. Tem os de supermercados, mas tem também os da prefeitura. Sim. Então, quando você vai descartar uma lâmpada, uma pilha, um sofá, o liquidificador quebrado, tudo isso, ou você vai levar numa cooperativa que recebe, ou você vai levar num ponto de entrega voluntária. Então, a gente já tem que levar. E tem gente que, para não levar, amarra tudo no saco preto e manda ver. Então, o que acontece? Você acaba com, por exemplo, um liquidificador, que é um negócio que tem muitos componentes de valor, que precisa chegar na mão de alguém que vai ou consertar ou desmontar esse material para que os resíduos possam ser aproveitados. Tudo isso é responsabilidade de quem comprou, entendeu? Comprou, casou, é isso aí. A gente vai fazer uma inserta sobre chinelo de borracha. Todo mundo usa, todo mundo gosta, certo? Aí quebrou a tira, aconteceu tal coisa. O que você faz com aquele chinelo de borracha? Eu não, mas as pessoas... Mas assim, você põe na reciclagem achando que ele vai ser. Só que, na verdade, isso é uma coisa que já deveria ser responsabilidade do fabricante, porque a borracha, ela é que nem o pneu, ela é bem tóxica e, na verdade, o reaproveitamento da borracha é muito alto. Então, a gente foi atrás. Existiu, em 2016, 2017, um sistema de coleta
de chinelos nas próprias lojas. E foi abolido. Ixi. Hoje em dia, para coletarem seus chinelos, você tem que ligar, fazer todo um processo no saque para conseguir um código de logística reversa para poder mandar de volta. Então, ele existe, mas ele não é divulgado. Se você entra no site onde você compra seu chinelo, não tem lá, devolva seus chinelos usados. E por que não interessou para eles manter? Porque provavelmente eles não têm um sistema de reciclagem, de coleta e tudo ainda que vale tanto a pena em termos de grana para eles. Porque a lógica das empresas, gente, é a lógica do lucro, entendeu? Eles não querem esse custo. Então, eles têm ali um negócio, mas que eles só oferecem se você pedir. Então, de quantas pessoas que usam esse produto vão ter saco, desculpa a palavra, mas é isso, ter saco de ligar no saque, esperar uma resposta para depois receber um código, para depois mandar, ir até o correio, poder postar, você entende? É um negócio assim, e isso quando tem, né? Porque, por exemplo, uma amiga nossa fez o trabalho que a gente vai divulgar, mas ela fez faz um tempo. Ela juntou chuteiras usadas, ela tinha 2 filhos, tem ainda 2 filhos, juntou chuteiras dos filhos durante 5 anos. Uau. E aí ela resolveu fazer uma devolução, tá? Uma única marca de chuteiras existente no Brasil recebe de volta. Todas as marcas grandes, Adidas, Nike, nenhuma recebe de volta. Então, a gente também, como consumidor, a gente é muito acomodado, entendeu? Você compra aquilo e acha que está tudo bem. A gente não procura saber se aquilo recicla ou se não recicla, por exemplo.